Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na tarde dessa terça-feira para poder a gente falar dessa novela, falar do caso John Arias e Fluminense Futebol Clube, claro que também envolvendo o Wolverhampton, e surgiu aí um novo clube que tentou investir pesado, mas muito pesado mesmo, eu vou te trazer valores aqui nesse vídeo, tá? Na contratação do Arias, só que o Arias nem abriu conversa porque não quer ir para esse local. Tô chegando nesse momento para poder falar de Fluminense, falar sobre John Kennedy, falar sobre Nonato, entre outras notícias do nosso tricolor. Eu te aguardo depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da tua presença. Tô gravando esse vídeo, é 1h da tarde, para poder te atualizar com as últimas informações do nosso tricolor, do nosso Fluminense, e claro que o tema principal do vídeo dessa semana tem sido, claro, a situação da transferência, da saída ou de ficar John Arias no Fluminense, tá? Muito provavelmente teremos um John Arias aí fora do Fluminense, mas a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos para poder sempre te atualizar aqui no nosso canal. Queria pedir a tua força, que é muito importante, a tua moral. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta, tá? Deixa aqui a tua opinião também. E se você puder, compartilhe os nossos conteúdos nas tuas redes sociais, beleza? Bom, tô chegando nessa tarde para poder te dizer que o Fluminense ontem rejeitou, segundo o site GE, tá? A primeira oferta do Wolverhampton, que disse que iria fazer uma proposta oficial sobre o John Arias. A proposta foi feita, 20 milhões de euros, tá? Algo em torno ali de 130 milhões de reais, e o Fluminense fez algumas exigências que não foram cumpridas pelo Wolverhampton. Daqui a pouquinho eu já vou te falar quais foram essas exigências. E o Fluminense prontamente recusou a oferta de 20 milhões de euros, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente já trouxe aqui para vocês no canal que o Arias, ele tá indo para 28 anos de idade, tem um sonho de jogar na Europa, e o Arias também, nesse retorno aqui ao Brasil, tá? Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele formalmente, ele pediu para que o Fluminense o negociasse com o futebol europeu. John Arias não quer ir para nenhum outro centro, futebol russo, futebol da Arábia Saudita, entre outros clubes, entre outros, sabe, setores, entre outros países. John Arias quer a Premier League, ele quer jogar na elite do futebol da Premier League, da futebol da Inglaterra. E aí, meus amigos, o Wolverhampton, ele praticamente fica sozinho, porque não surgiu nenhum outro clube até então que tenha um interesse na contratação do John Arias. O que acontece? O Fluminense, ele quer, se o John Arias for vendido, o Fluminense quer que o John Arias seja a maior venda da história do clube. O Fluminense, quando fez agora, em janeiro, a renovação de contrato do John Arias, estendendo até o meio de 2028, botando o salário do John Arias na casa de 1.500.000 por mês, o Fluminense não pensa em vender o John Arias. O Fluminense quer que o John Arias seja um dos maiores ídolos da história do Fluminense. A ideia do Fluminense é essa. Pela grandeza, pela importância, por tudo que esse jogador ele já passou pelo Fluminense, tem todo esse, sabe, cuidado, tem todo esse carinho do Fluminense com o John Arias. Só que nunca foi segredo pra gente também que o John Arias tem o desejo de jogar na Europa. Só que quando há uma negociação, tem sempre que ficar bom para ambos os lados. E nessa pedida do John Arias, para poder liberar ele, o Fluminense falou, cara, eu até te libero. Só que assim, também temos que ver o lado do Fluminense. Então, quando o Fabrício Romano trouxe a informação, que é um cara que praticamente não erra, que o Fluminense iria praticamente negociar John Arias estava fechado. A proposta é que John Arias está até fechado com o Wolverhampton mesmo, entendeu? Só que o Wolverhampton precisa fechar com o Fluminense, que tem ali o controle sobre o passe do John Arias. Não tem 100%, mas tem 50%. John Arias joga pelo Fluminense, então tem que negociar com o Fluminense. E o Patriotas, que tem os outros 50% de John Arias, tá lá no stand-by só esperando
a finalização para poder ganhar a farpela dele. E aí o que acontece? Nesse meio termo, quem entra na história? O Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, ofereceu, meus amigos, prestem atenção nisso, 4.600.000 reais por mês para John Arias ser jogador do Al Nassr da Arábia Saudita. Só que John Arias não quer jogar no futebol da Arábia Saudita, não quer jogar na Liga Saudita. E a gente, claro, que tem que respeitar. A informação que se tem é que John Arias nunca ligou para dinheiro. Eu compreendo, tá? Eu entendo ele, mas, meu irmão, eu acho que tem algumas coisas na vida que você tem que, sabe? Aproveita a oportunidade para você fazer a tua vida também. Tem que pensar na família, um monte de outra coisa. Mas enfim, cada um tem o seu cada um, né? E a gente tem que deixar o cada um dos outros. Ele não quer ir? Beleza. Mas aí me fez uma pergunta aqui para mim, com essa proposta de 4.600.000 reais por mês que o Al Nassr iria oferecer de salário para John Arias. Quanto que o Al Nassr ele não seria capaz de comprar John Arias do Fluminense? Meus amigos, com todo respeito, eu acho que não viria uma proposta abaixo de 30 milhões de euros, não. Eu acho que não viria uma proposta abaixo de 30 milhões de euros. E quando eu falo 30 milhões de euros, eu já estou falando em reais 194 milhões de reais. Com certeza o Fluminense faria essa venda. Eu acho, tá? Eu acho, né? Com certeza. Eu acredito que o Fluminense faria essa venda. Porque são números que agradam mais o Fluminense. O Fluminense quer um percentual maior. Daqui a pouco eu vou te falar o que o Fluminense fez de exigência para o Wolverhampton para poder ter negado a proposta de 20 milhões de euros. Então o Fluminense não quer 130 milhões por John Arias. O Fluminense não quer. O Fluminense quer algo a mais. E aí, o que acontece? A negociação com o Wolverhampton, ela não foi encerrada. Ela se mantém. E o Wolverhampton, ele vai aumentar a proposta provavelmente hoje, nessa terça-feira, dia 15. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês na parte da tarde. E o John Arias deve se transferir para o futebol da Inglaterra, tá? Essa transferência ela deve acontecer a qualquer momento. É iminente a saída do John Arias do Fluminense. Só que o Fluminense pediu 3 coisas para o Wolverhampton. Queria manter John Arias até agosto, segundo meu colega de canal, o Vitor Lessa. E essa informação do Vitor Lessa foi logo negada pelo Wolverhampton. Ele quer o jogador agora. Ao Fluminense deu para trás. Outra coisa, o Fluminense deseja um percentual maior do que 50%, coisa que tem o Patriotas. Então ele quer que o Patriotas receba menos do que 50%. Tem que ter esse acordo. Aí também não rolou. Então o Fluminense deu mais um passo atrás. E outra coisa, o Fluminense não quer 20 milhões de euros pelo John Arias. O Fluminense deseja uma proposta acima. A pergunta é, vai vir uma proposta de 25 milhões? 25 milhões hoje dá 162 milhões de reais por John Arias. Cara, quando a gente fala do impacto negativo dessa venda, ela é muito grande. Porque John Arias é um craque. É o melhor jogador em atividade no Brasil e esse cara joga no Fluminense. Você vender ele por 25 milhões de euros é um prejuízo para o Fluminense absurdo. Só que o Fluminense, né, ele tem que construir um acordo com o John Arias, com o seu empresário, com o Patriotas, também com o Wolverhampton, entendeu? Para poder chegar a um denominador comum que fique bom para ambas as partes. E aí, meus amigos, eu acredito que o Fluminense deve conseguir nessa terça-feira costurar alguns detalhes para poder fazer essa venda do John Arias, tá? Eu não queria que o John Arias saísse, mas basicamente o que a gente pode imaginar é que John Arias é iminente a permanência dele no Fluminense. Tô colocando a foto do John Arias aqui para você. Ele e o Soteldo ontem na reapresentação no CT Carlos Castilho. Quinta-feira já tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. Será que o John Arias joga? Não sei. Não tem como dar essa certeza. E aí, a pergunta que fica pra gente é: o que vai acontecer nessa negociação? O canal Meu Tricolor tá acompanhando para ver os noticiários, ver toda a cobertura do site GE, para poder ver o que vai ser feito dessa negociação, porque interfere diretamente com o nosso Fluminense. E John Arias saindo, a gente vai ter que ir no mercado contratar um cara
tão bom quanto, entendeu? Vai ser difícil para poder suprir essa carência que vai ficar, essa lacuna que vai ficar da saída do John Arias. Então, o John Arias, o Fluminense quer fazer dele, se ele sair, a maior venda da história. O Fluminense vendeu pro Wolverhampton, né? O ano passado, o André por 22 milhões de euros. E no ranking tem o Gerson e o Cauã Elias. Gerson 18 milhões e meio de euros e o Cauã Elias agora em janeiro 17 milhões de euros. Então o Wolverhampton deve aumentar essa proposta, talvez para uns 23, 25 e vamos ver como é que o Fluminense vai costurar todo esse imbróglio dessa negociação para poder fazer essa negociação, essa venda de John Arias ao Wolverhampton, time da Inglaterra da Premier League, tá bom? Inclusive é o mesmo time do André. Então assim, a gente sempre vai debater. Ninguém queria perder John Arias, mas é uma coisa que infelizmente isso não deve... Tudo vai se resolver nessa terça-feira. Falando para vocês agora sobre John Kennedy. John Kennedy tá de volta ao Fluminense, tá sendo esperado amanhã no CT Carlos Castilho para poder já se reapresentar, ter o seu nome registrado no BID e já ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para o Fla-Flu. John Kennedy deve ser reforço do Fluminense para o Fla-Flu de domingo. Caçador de urubu, o Urso tá de volta, quem sabe aí já joga contra o Flamengo e quem sabe também já volta a marcar com a camisa do nosso tricolor, do nosso Fluminense, tá? O Fluminense tá com interesse, cara, em comprar Nonato, tá? Junto ao Santos e também tá nesse imbróglio, nessa negociação para poder ver como que vai ficar essa situação. Então assim que sair mais informações, mais notícias, a gente traz aqui para vocês, para sempre deixar vocês muito bem atualizados, muito bem informado dessa situação. O Fluminense segue o seu planejamento de treinamento, treina nessa terça, finaliza o treinamento amanhã para o duelo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira no Maracanã às 19h30, tá? Tava dando uma olhadinha nas percentuais já de ingressos vendidos, tá? Já tem mais de 20 mil torcedores do nosso Flusão garantidos para essa partida. E eu espero que a gente possa colocar um público lá na casa de 40, 45 mil para poder apoiar os nossos guerreiros nesse retorno e seguir essa nossa caminhada de conquista de vitória no segundo semestre também do futebol brasileiro. Beleza pura? Tamo junto, um grande abraço, o canal Meu Tricolor segue atento para sempre estar informando vocês aqui, sempre com muito carinho. Tamo junto, um grande abraço, saudações Tricolor. Valeu, galera!